Meu nome é Letícia. Eu sempre sonhei em ser mãe. Desde pequena brincava com bonecas como se fossem bebês de verdade, embalava-as nos braços, dava mamadeira, cantava para que dormissem. Cresci com a certeza de que um dia teria meu próprio filho, meu pequeno mundo em forma de gente. Mas a vida não se importa com nossos sonhos. Ela gosta de testar a gente, de arrancar o chão sob nossos pés quando menos esperamos. Foram 3 abortos espontâneos, 3 pedaços de mim que nunca chegaram a respirar. E a cada perda, o buraco dentro de mim parecia maior. Até que, no momento em que eu já não esperava mais, um milagre aconteceu. O teste de gravidez deu um positivo. Eu tremia tanto que mal conseguia segurar o papel. O médico confirmou. Está tudo bem, o bebê está forte. Chorei. Chorei como nunca. Liguei para o Renato, meu marido, que no meio do expediente saiu correndo do trabalho só para me abraçar. A gente conseguiu, meu amor. A gente vai ser pais. Tudo parecia perfeito. Mas eu não contava com ela. Com a mulher que sempre disfarçou o veneno em sorrisos doces. Com a voz suave que escondia espinhos. Com os olhos que me avaliavam. De cima a baixo, como quem mede uma ameaça. Minha sogra, Silvia. Quando contei da gravidez, ela abriu um sorriso exagerado, quase teatral. Que alegria, minha nora querida! Um netinho! Que presente de Deus! Mas algo naquele sorriso, algo não era sincero. Eu vi. Eu senti. Era como se por trás do brilho falso houvesse uma sombra, uma tensão. Já pensou num nome? Ela perguntou, já sem me olhar nos olhos, mexendo distraidamente no celular. Sim, Pietro. Eu sempre sonhei com esse nome. Silvia fez uma pausa. Seus lábios tremeram levemente. Pietro, murmurou, como se degustasse o som. Estranho. Nunca gostei desse nome. Eu tinha outros em mente. Eu sorri, tentando não demonstrar o incômodo. Mas é o nome que eu escolhi, desde antes de engravidar. Ela levantou as sobrancelhas. Ah, minha filha, você ainda vai mudar de ideia. Confia na voz da experiência. Eu devia ter notado ali. Devia ter percebido que aquela frase não era apenas uma opinião. Era uma promessa. A partir daquele dia, tudo mudou. Silvia passou a aparecer em casa todos os dias. No começo, eu pensei que era carinho, preocupação, mas logo percebi. Ela estava controlando tudo. Não pode comer isso, Letícia, vai fazer mal pro bebê. Por que você está com essa roupa apertada? Vai sufocar a criança. Você está dormindo demais. Isso não é normal. Talvez precise de outro médico. O pior era quando Renato estava em casa. Ela se fazia de santa, de cuidadora dedicada. Mas quando estávamos sozinhas, o olhar mudava. Frio, duro, intimidador. Você não merece esse filho, ela me disse certa vez num sussurro gelado, enquanto cortava frutas na cozinha. Você nunca será boa o suficiente. Eu me afastei, o coração batendo forte. Por que está dizendo isso? Ela sorriu. Porque eu sei de coisas sobre você que nem o Renato sabe. E não se preocupe, ele não vai ficar muito tempo ao seu lado. Aquela frase me perseguiu por dias. O que ela sabia? Por que tanto ódio? Eu contei a Renato, claro, mas ele não acreditou. Amor, a minha mãe? Você tá exagerando. Ela só quer ajudar. Sempre foi assim. Relaxa, não leva a sério. Mas eu levava. Eu precisava levar, porque a cada visita ela se intrometia mais. Trocava os meus suplementos por outros, me obrigava a comer coisas que eu não queria. Apagava mensagens no meu celular sem querer. Ligava para o obstetra como se fosse a responsável pela minha gestação. E eu sentia que estava perdendo o controle da minha própria vida. Até o dia do chá de bebê. Foi ideia dela. Vou organizar tudo. Vai ser lindo, minha nora querida. Você só descansa, tá? Eu cuido de cada detalhe. Eu relutei. Queria algo simples, íntimo. Mas ela insistiu tanto que cedi. Na semana da festa, notei coisas estranhas. Fornecedores que ligavam dizendo que não conseguiam falar comigo. Enfeites que eu tinha escolhido, sendo trocados por outros. Convites cancelados sem minha autorização. Silvia, você desmarcou a confeitaria que eu escolhi? Perguntei, tentando manter a calma. Ela fingiu surpresa.
Ah, foi! Nem notei, filha, mas essa outra é bem melhor. Confia em mim. O sábado chegou. Eu desci as escadas com a barriga já enorme, esperando encontrar a decoração que sonhei. Mas o que vi me cortou por dentro. A sala estava cheia de pessoas que eu nunca tinha visto. As cores da festa eram as favoritas de Silvia, não as minhas. O bolo tinha o nome Henrique escrito em letras douradas. Eu congelei. Henrique? Silvia. Surgiu do meio da multidão sorridente. Ah, meu amor. Eu achei que Pietro era tão antiquado. Henrique é muito mais bonito, né? Eu não conseguia respirar. Olhei ao redor. Ninguém me olhava nos olhos. Nem meus amigos estavam ali. Eu só via colegas dela, vizinhos que nunca falaram comigo, parentes distantes dela. Minha festa. Meu sonho. Não era mais meu. Tentei buscar Renato. Ele ainda não chegou. Alguém comentou. Eu me sentei, tentando segurar as lágrimas. Silvia se aproximou com um copo de suco. Bebe, minha filha. Vai te fazer bem. Eu recusei. Algo naquele copo me deu um arrepio. Não, obrigada. Ela me olhou fixamente, o sorriso murchando. Bebe. Eu fiz pra você. Eu não bebi. Fingi um sorriso e me levantei, indo até o banheiro. Liguei pro Renato. Ele atendeu com a voz abafada. Amor, aconteceu um imprevisto. Minha mãe me pediu pra buscar umas coisas na outra cidade. Tô a caminho, mas vou demorar. Eu fechei os olhos. Claro, ela tinha afastado ele, planejado tudo. Quando voltei, Silvia já estava no microfone, brindando. Aos futuros pais de... Henrique, que Deus abençoe meu netinho! Eu gritei. O nome dele é Pietro. Um silêncio sepulcral caiu na sala. Todos me olharam como se eu tivesse cometido um crime. Silvia suspirou, teatral. Letícia, querida, não vamos brigar na frente dos convidados, tá? Depois conversamos. Não. Eu vou embora. Você não vai sair daqui. Eu dei um passo. Ela bloqueou a porta. Você está emocionada, está nervosa. Você não pode decidir nada agora. Saia da minha frente. Ela sorriu. Vai fazer o quê, Letícia? Bater na sua sogra? Na frente de todo mundo? Eu olhei ao redor. Ninguém se movia. Todos assistiam como plateia passiva. Eu tremia da cabeça aos pés. Sai. Da minha frente. Silvia, então, deu um passo atrás. E com a palma da mão, derrubou o bolo inteiro no chão. O som do glacê e da massa espatifando ecoou pela sala. Ela olhou para os convidados. Desculpem, gente. Ela está instável. Eu desabei. Sentei no chão entre os pedaços do bolo. Chorei como uma criança. E naquele momento eu soube. Minha sogra não ia parar. Ela não ia permitir que eu fosse mãe daquele filho. Depois daquele dia, eu me fechei. Passei dias chorando. Dias tentando entender como ela tinha conseguido virar todos contra mim. Até mesmo minha própria mãe, quando liguei, disse: Ah, Letícia, acho que você está exagerando. Ela só quer ajudar. Mas ninguém via o que eu via. Ninguém ouvia o que ela me dizia quando estávamos sozinhas. Você está estragando tudo, Letícia. Ela disse uma tarde, entrando no meu quarto sem bater. Eu dei minha vida por esse filho. Não vou deixar você colocar tudo a perder. Eu travei. Esse filho é meu. É do meu filho. É da minha família. Ela se aproximou, abaixando o tom da voz. E se você acha que vai decidir as coisas sozinha, está muito enganada. Eu segurei. O choro. Por favor, Silvia, eu só quero paz. Só quero viver minha gravidez tranquila. Ela sorriu. Você não sabe o que é paz, querida. E nunca vai saber. As semanas seguintes foram um pesadelo. Comecei a ter contrações de estresse. O médico pediu repouso absoluto. Eu implorei a Renato. Amor, por favor, pede para sua mãe parar de vir aqui todo dia. Eu preciso de descanso. Mas ele hesitava. Ela só quer ajudar, Letícia. Ela está empolgada com o neto. Empolgada? Parecia uma possessão. Ela aparecia mesmo quando Renato não estava. Uma vez, acordei no sofá e vi ela mexendo no meu celular. Outra vez, acordei no meio da noite e ela estava sentada na poltrona, do meu quarto, me observando dormir. Eu só vim ver se estava tudo bem, disse, sem vergonha alguma. Eu gritei. Liguei para Renato.
Ele minimizou. Você está sensível, amor. É a gravidez. Eu sentia que estava perdendo a sanidade. E então, o dia do parto chegou. Minha bolsa estourou às 3 da manhã. Eu gritei por Renato. Ele estava nervoso, me ajudou a entrar no carro. Mas antes de sairmos, Silvia apareceu na porta. Eu vou com vocês, disse, já pegando a bolsa dela. Não, mãe. Vai descansar. Eu ligo depois. Não. Eu vou. É meu neto que vai nascer. Eu suspirei, sem forças para discutir. Renato cedeu. Ela entrou no carro. No caminho, ela ligou para alguém. Sussurrava no celular, baixo demais para eu ouvir. Eu estava em dor, mas anotei mentalmente. Ela estava tramando algo. Chegamos ao hospital. Renato me acompanhou até o quarto de pré-parto. Silvia ficou do lado de fora, dizendo que ia resolver a papelada. A enfermeira entrou. Letícia, preciso que assine aqui. Peguei o papel. Era estranho. Um documento de autorização para procedimentos que eu nunca tinha ouvido falar. Mas, o que é isso? Perguntei. Ué, foi a acompanhante que pediu, disse a enfermeira, apontando para o corredor. Eu vi Silvia, sorrindo do outro lado da janela de vidro. Eu não assinei isso, falei, empurrando o papel de volta. Eu quero meu médico. A enfermeira saiu, confusa. Eu tremia. Liguei para o Renato. Por favor, não deixe sua mãe sozinha com os médicos. Ela está tentando fazer alguma coisa. Mas ele não atendeu. Ela tinha levado o celular dele. Eu fiquei sozinha no quarto, olhando para a porta, esperando o Renato voltar. Mas ele não voltava. As dores aumentavam. Eu gemia, segurando as grades da maca. Meu filho estava vindo. A enfermeira voltou com outra equipe. Letícia, precisamos ir agora para o centro cirúrgico. Mas... E meu marido? Ele foi chamado pela senhora Silvia. Disse que ela precisava conversar com ele. Meu coração disparou. Ela tinha afastado o Renato de novo. Eu não quero cesariana. Eu quero meu médico. Onde está o Dr. Marcos? A enfermeira hesitou. O Dr. Marcos foi dispensado. Recebemos uma ligação da responsável legal dizendo que outro profissional assumiria. Quem ligou? Foi sua sogra. Eu gelei. Ela não é minha responsável legal, mas ela disse que era e trouxe documentos. Eu comecei a gritar. Não! Não! Eu não autorizo! O caos tomou conta do quarto. Enfermeiras, médicos, seguranças. Silvia entrou, triunfante, segurando uma pasta de documentos. Você está nervosa, Letícia. Não pode decidir nada agora. Eu sei o que é melhor para o meu neto. Sai daqui! Eu gritei, tentando me levantar da maca. Ela se aproximou, sussurrando no meu ouvido. Esse filho é meu agora. Eu chorei. Eu lutei. Mas as dores, a exaustão, tudo foi ficando turvo. A última coisa que vi antes de desmaiar foi Silvia, segurando meu prontuário nas mãos, com um sorriso frio no rosto. Acordei horas depois, numa sala fria. Olhei pro lado. Nenhum sinal de Renato. Nenhum sinal de meu bebê. Uma enfermeira entrou. Oi, Letícia. Já está acordada? Como está se sentindo? Cadê meu filho? Ela olhou para o chão. A senhora Silvia levou ele para a ala neonatal. Disse que você precisava descansar. Quê? Eu não autorizei isso! Ela mostrou um documento. Disse que era a guardiã legal em caso de emergência. Eu tremi. Me leva até ele. Agora. A enfermeira hesitou, mas me ajudou a sair. Caminhei pelos corredores, ainda fraca, até chegar na ala neonatal. Olhei pelo vidro. Vi Silvia segurando meu filho nos braços, olhando para ele com um sorriso estranho. Ela beijou sua testa e murmurou algo. E naquele momento, eu soube. A guerra tinha começado. E eu teria que lutar pela vida do meu filho, a todo custo. A imagem da Silvia segurando o Pietro atrás do vidro não saiu da minha mente. Ela olhava para ele como se fosse dela. Como se eu não existisse. Eu bati no vidro desesperada. Meu filho! Eu quero meu filho! A enfermeira correu até mim. Letícia, você não pode entrar ainda. Está em recuperação, por favor. Eu não quero recuperação. Eu quero meu filho. Vi Silvia se virar calmamente, olhando para mim pelo vidro com aquele sorriso calmo, frio, calculado. Ela deu um beijo demorado.
na testa de Pietro, e virou as costas, saindo da sala com ele no colo. Eu me debati. Parem ela! Ela não tem autorização! Ele é meu filho! Letícia, calma, por favor. A senhora Silvia apresentou documentos. Disse que você não estava em condições de cuidar, que estava com uma crise psicológica pós-parto. Eu congelei. O quê? Ela nos entregou um laudo. Disse que foi assinado por seu psiquiatra. Eu nunca fui ao psiquiatra! A enfermeira me olhou com pena. Então há algo errado, mas precisamos verificar. Eu corri pelos corredores, descalça, sentindo os pontos da cesárea doerem a cada passo. Cheguei na recepção. Vi Silvia saindo com Pietro no colo, já acomodado numa cadeirinha de bebê. Para! Não sai com ele! Gritei. Ela virou o rosto devagar, com um olhar vitorioso. Letícia, você precisa descansar. Eu cuido dele. Você não vai levar meu filho. Ela se aproximou sussurrando, perto demais. Você perdeu. Aceita. Segurança do hospital veio. Senhora, por favor, não faça escândalo. Vai prejudicar seu processo. Que processo? Ela entrou com pedido de guarda provisória na justiça. Disse que você está incapaz no momento. Meu mundo girou. Ela tinha armado tudo. Mas isso é mentira. Ela mentiu. Ela manipulou tudo. Silvia entrou no carro. Pietro chorava. Ela ligou o motor e sumiu na rua, deixando poeira no ar. Eu caí de joelhos no asfalto. Meu Deus! Não! Não! Não leva meu filho! Eu fiquei ali, no chão frio do estacionamento, enquanto o carro da Silvia sumia no horizonte. Parecia um pesadelo, mas era real. Roubaram meu filho, e ninguém fazia nada. A enfermeira me ajudou a levantar. Vamos voltar pro quarto, Letícia. Você precisa descansar. Eu não vou descansar. Eu vou atrás dele. Ela hesitou. Você ainda está com pontos. Não pode sair assim. Me dá alta. Eu assino o que precisar. Mas, me dá alta. Ela saiu preocupada. Voltei pro quarto, peguei meu celular, não tinha bateria. Procurei meu carregador. Não estava. Revirei a bolsa. Sumiram meus documentos. Meu RG. Minha carteira do plano de saúde. Meu cartão bancário. Meu sangue gelou. Ela tinha levado tudo. Eu sentei na cama, o coração batendo forte. Ela planejou cada detalhe. Não foi impulso. Não foi emoção. Foi uma guerra fria, calculada, pensada há meses. Eu liguei pro Renato no telefone do hospital. Ele atendeu com a voz cansada. Amor, tá tudo bem? Silvia levou nosso filho. Silêncio. Como assim? Ela saiu com ele do hospital. Mostrou documentos falsos. E você? Onde você estava? Eu estava resolvendo uns papéis que ela pediu. Ela me mandou buscar um advogado. Renato! Ela te usou! Ela estava armado isso! Ele ficou mudo. Eu não sabia. Ela. Sumiu, Renato. Eu não tenho meus documentos. Ela pegou tudo. Eu tô sozinha. Ela tirou meu filho de mim. A respiração dele ficou pesada. Eu vou pra aí agora. Corre, porque essa guerra começou. Me liberaram no hospital contra a recomendação médica. Saí usando um moletom emprestado de uma enfermeira. Renato chegou meia hora depois. Estava pálido. Letícia, não encontrei minha mãe. Ela desligou o celular, o endereço dela. Ela não tá lá. Claro que não. Ela se escondeu. Mas por que ela faria isso? Porque ela nunca me quis como mãe do neto dela. Porque na cabeça dela, eu sou um obstáculo. Eu sou uma ameaça. Ele passou a mão no rosto. Eu não consigo acreditar. Você precisa acreditar, porque ela forjou documentos. Apresentou laudos falsos, fez tudo parecer legal. Renato olhou no vazio. Meu Deus, ela sempre foi assim, manipuladora. Mas eu nunca imaginei que iria tão longe. Ela foi. E vai além. Ela só vai parar quando me destruir. Ele me olhou. O que a gente faz? Eu respirei fundo. A gente vai pra justiça. Fomos direto pra delegacia. Fizemos o boletim de ocorrência. Contei tudo. A retirada ilegal, os documentos falsos, o controle psicológico, as ameaças veladas. O delegado anotava.
mas o rosto dele mostrava ceticismo. Senhora, quem está com a criança é a avó paterna? Sim, mas sem minha autorização. Mas ela apresentou documentos. Isso torna mais difícil acusar de sequestro. Vai depender do juiz. Mas ela não tem guarda. Não. Tem direito. Ele suspirou. Vamos encaminhar para o promotor. Mas essas coisas levam tempo. Até lá, a guarda provisória dela pode permanecer válida. Eu bati na mesa. Tempo? Eu não tenho tempo. Meu filho tá lá, com ela. Eu não confio nela. O delegado desviou o olhar. Vamos fazer o possível, senhora. Mas prepare-se. Vai ser uma batalha longa. Saí da delegacia com um peso no peito. Renato caminhava ao meu lado, mudo, envergonhado. Você sabia de alguma coisa? Perguntei. Ele balançou a cabeça. Não. Juro que não. Mas, agora que penso, desde que éramos namorados, ela sempre me dizia que você não era suficiente, que devia ter casado com outra, que você ia estragar minha vida. Ela só mudou o alvo. Agora sou eu que tô estragando a vida dela. Ele suspirou. Eu nunca pensei que minha mãe fosse capaz. Ela foi capaz. E ainda vai ser capaz demais. Eu olhei para o céu escuro. Uma nuvem cobria a lua. A guerra só começou, Renato. Dormi pouco naquela noite. Ou melhor, não dormi. Ficava olhando para o teto, sentindo o vazio onde devia estar meu filho. O berço estava ali, montado, esperando Pietro. Mas ele não estava. Eu olhava o móvel girando devagar, as estrelinhas penduradas. E chorava. Renato passou a madrugada ligando para o celular da Sílvia. Caixa postal. Mensagens não entregues. Ela bloqueou o número, ele disse. Ela desapareceu, Renato, e planejou desaparecer. Não vamos encontrá-la assim. E o que a gente faz? Temos que atacar onde dói, no orgulho dela, na imagem dela. Ele me olhou confuso. Como assim? Vamos expor. Mostrar para o juiz quem ela é de verdade. Juntar provas, áudios, mensagens, testemunhas. Vamos virar o jogo no tribunal. Renato suspirou. Mas ela sempre foi cuidadosa, nunca deixou rastro. Então vamos fazer ela cometer um erro. Vamos provocar. Fazer ela mostrar as garras. Começamos no dia seguinte. Eu liguei para amigas antigas da Sílvia. Algumas contaram histórias. Pequenas, mas reveladoras. Mentiras que ela contou sobre mim, fofocas que espalhou, até um rumor antigo de que ela havia falsificado a assinatura da própria sogra anos atrás. Não posso provar, Letícia, mas ouvi dizer. Uma vizinha falou. Já ajuda. Qualquer pista, qualquer fio, eu agarro. Enquanto isso, Renato foi ao banco. Descobriu que a Sílvia tinha feito um seguro em nome de Pietro sem nossa autorização. Um seguro que a colocava como beneficiária em caso de imprevistos. Meu estômago revirou. Ela planejou tudo, Renato. Não era só controle, era posse. Será que ela faria mal ao Pietro? Eu fechei os olhos tremendo. Eu não sei, mas não posso correr o risco. 2 dias depois, recebemos uma intimação. Audiência de guarda provisória. A Sílvia tinha dado entrada no processo na véspera do parto. Renato olhou o papel, chocado. Ela já estava preparando isso antes mesmo do Pietro nascer. Eu te disse. Ela armou cada passo. No documento constavam laudos falsos. Um atestado de um psiquiatra que eu nunca consultei. Como ela conseguiu isso? Ela conhece gente. Ou pagou alguém. Meu advogado, o Dr. Elias, analisou os papéis. Vai ser difícil. Ela montou uma narrativa de que você teve um surto psicológico no parto, de que tentou agredir enfermeiras, de que se recusava a se alimentar. Tudo documentado. Mas é mentira. Eu sei, mas ela blindou a história dela com testemunhas. Testemunhas compradas, completei. Ele suspirou. Talvez, mas no papel, ela parece a heroína preocupada. E você, a mãe instável. Renato socou a mesa. Meu Deus, ela pensou em tudo. Elias me olhou nos olhos. Temos uma chance. Se conseguirmos um vídeo, um áudio, uma confissão, qualquer prova real. Se não, vai ser palavra contra palavra. E a justiça costuma ser conservadora. Eu respirei fundo. Então vamos pegar. Vamos arrancar a máscara dela.
Planejamos. Montamos estratégia. Renato instalou um gravador no bolso. Ligou para a mãe, fingindo arrependimento. Mãe, eu tô começando a achar que a Letícia não tá bem mesmo. Queria conversar? Silvia mordeu a isca. Venha até aqui, filho. Eu te mostro os papéis. Você vai ver que eu tô certa. Renato foi. O gravador ligado. Horas depois, voltou para casa. Sentou no sofá, pálido. E aí? Perguntei. Ele tirou o gravador. Escuta. Apertei o play. A voz da Silvia, clara. Renato. Eu precisei mentir. Foi pro bem de todos. Essa criança não podia ficar com ela. Eu fiz o que precisava. Meu coração disparou. Ela confessou. Murmurei. Tem mais. Ela ria. Quando tudo acabar, vou mudar o nome dele. Vou criar como se fosse meu. Letícia nunca foi mãe de verdade. Agora ele é meu. Eu fechei os olhos, as lágrimas rolando. Temos a prova, Elias. Falei ao advogado no telefone. Temos a prova. Com a gravação nas mãos, Elias nos chamou no escritório. Letícia, isso muda tudo. Ela confessou. Disse que mentiu. Disse que queria criar o Pietro como dela. E mais. Admitiu que fraudou documentos, que manipulou testemunhas. É ouro. Um juiz vai ter que ouvir isso. E quando vamos usar? Na audiência. Renato apertou minha mão. A gente vai ganhar. Eu respirei fundo. Não é só ganhar. Eu quero ela desmascarada. Eu quero que todo mundo veja quem ela é. O dia da audiência chegou. Eu estava nervosa, mas determinada. Usei um vestido simples, cabelo preso, sem maquiagem forte. Elias disse: Vá como mãe. Como você é. Transparente. Verdadeira. Silvia chegou, impecável. Vestido bege, pérolas, maquiagem suave. Parecia uma santa. Quando me viu, sorriu friamente. Espero que tenha descansado, Letícia. Vai precisar. Eu não respondi. Só olhei nos olhos dela. Ela não sabia o que a esperava. A audiência começou. Silvia falou primeiro. O advogado dela pintou um quadro sombrio. Letícia teve um surto no parto. Tentou agredir a sogra. Negou-se a alimentar o bebê. Disse que queria entregá-lo para a adoção. Minha cliente salvou a criança. Eu tremia de raiva. Mas Elias segurou minha mão. Calma, deixa ela se enterrar. O juiz me chamou. Contei minha versão, simples, direta. Ela planejou tudo. Me isolou, manipulou meu marido, pegou meus documentos, saiu com meu filho sem minha permissão. O advogado dela riu. Palavras vazias. Meritíssimo. Não há prova. Elias se levantou. Com sua permissão, meritíssimo. Gostaríamos de apresentar uma gravação. O juiz assentiu. Elias ligou o áudio. A voz de Silvia ecoou no tribunal. Renato... Eu precisei mentir. Foi pro bem de todos. Essa criança não podia ficar com ela. Eu fiz o que precisava. Silêncio. Absoluto. O juiz ergueu as sobrancelhas. E então, a frase final. Quando tudo acabar, vou mudar o nome dele. Vou criar como se fosse meu. Letícia nunca foi mãe de verdade. Agora ele é meu. Silvia ficou pálida. Levantou-se. Isso foi tirado de contexto. Eu não quis dizer... O juiz bateu o martelo. Silêncio, senhora Silvia. O advogado dela baixou a cabeça. Não podemos mais defender... Silvia se virou para Renato. Filho, eu fiz por você, por nós, por ele. Renato chorava. Mãe, você destruiu a gente. Eu olhava para ela. Não havia mais raiva. Havia pena. Silvia caiu de joelhos no meio da sala. Não, ele é meu neto. Ele é meu neto. O juiz finalizou. Guarda definitiva à mãe biológica, Letícia. Custódia total. Investigação criminal contra Silvia pelos crimes relatados. Saímos do fórum. Renato me abraçou. Acabou. Eu olhei para o céu. Não. Está só. Começando. Agora, vamos reconstruir. Ele beijou minha testa. Juntos. E naquele momento, senti algo pela primeira vez em meses. Paz. Mesmo com cicatrizes. Mesmo com feridas abertas. Mas paz. Porque Pietro estava finalmente onde sempre.
pertenceu, nos meus braços. Depois da audiência, achei que tudo ficaria bem. Voltei para casa com Pietro nos braços, sentindo o cheiro dele, ouvindo a respiração suave enquanto dormia. Finalmente, ele era meu de verdade. Mas o que ninguém me contou é que as guerras deixam marcas invisíveis e que nem sempre o inimigo desaparece quando a batalha termina. Renato tentou retomar a rotina. Voltou para o trabalho, mas eu percebia, ele estava diferente. Silencioso, distraído, como se parte dele ainda estivesse com a mãe. Tá tudo bem? Perguntei uma noite, vendo-o sentado no sofá, olhando para o vazio. Ele suspirou. Eu só não paro de pensar. Como ela foi capaz? Como eu não vi antes? Porque a gente nunca quer acreditar que o mal tá tão perto. Respondi, sentando, ao lado dele. Ele me olhou. Você acha que ela pode tentar algo de novo? Ela vai. Eu sinto. Nos primeiros dias, as ligações começaram. Números desconhecidos, mensagens anônimas, cartas, todas dizendo a mesma coisa. Você roubou o neto dela. Ela só queria proteger. Você vai pagar. Algumas cartas traziam ameaças veladas. Outras, fotos minhas na rua, tiradas de longe. Mostrei à polícia. Fizeram um boletim. Sem provas diretas de autoria. Só podemos monitorar. Eu passei a olhar por cima do ombro. Trancar as janelas 2 vezes. Conferir a tranca da porta antes de dormir. A paz era frágil. Uma semana depois, recebi a visita de um oficial de justiça. Senhora Letícia? Sim? Há uma nova ação judicial. Pedido de visitação, supervisionada da avó paterna. Eu fechei os olhos. Ela não desiste. O oficial entregou o papel. Renato apareceu na sala. O que é isso? Ela tá tentando de novo, por outro caminho. Ele suspirou. Ela sempre acha uma brecha. Eu olhei para o berço. Pietro dormia tranquilo, alheio à tempestade ao redor. Dessa vez, não vou deixar barato. Procurei Elias. Ele leu os papéis, franziu a testa. Ela tá apelando para comoção, pro argumento emocional. Quer que o juiz a veja como uma avó arrependida e injustiçada. Mas ela tentou me tirar ele. Mentiu. Forjou documentos. Sim, mas no tribunal, as memórias são curtas. Ela vai chorar. Vai contar histórias. Vai dizer que se arrependeu. E muitos vão se comover. E a gravação? O que ela disse antes? Ela vai dizer que estava nervosa. Que foi mal interpretada. Que era só desabafo. Eu apertei os punhos. Então vamos lembrar todos do que ela fez. Cada mentira. Cada manipulação. Eu vou expor tudo. Eu vou contar pro mundo. Elias sorriu. É isso que quero ouvir. Mas enquanto eu me fortalecia para a nova batalha, algo aconteceu. Recebi uma ligação do hospital. Senhora Letícia? Sim. Aconteceu. Algo com meu filho? Não, com sua sogra. Silvia está internada. Meu coração parou. O quê? Ela passou mal. Colapso nervoso. Disseram que estava vagando na rua, desorientada. Foi trazida desacordada. Ela está bem? Hemorragia interna. Estado grave. Queremos saber se a senhora autoriza um contato. Eu não soube o que responder. Silvia, minha inimiga. A mulher que tentou me destruir. Agora dependia de mim. Eu olhei para Pietro, dormindo no berço. E uma pergunta ecoou na minha mente. Será que eu seria capaz de perdoar? Ou a guerra ainda não tinha acabado? Eu desliguei o telefone do hospital. Fiquei parada no meio da sala, com o som do silêncio me engolindo. Renato me olhou. O que foi? Era o hospital. Com o Pietro? Não, com sua mãe. Ele franziu a testa. O que aconteceu? Ela tá internada. Colapso nervoso. Hemorragia interna. Está em estado grave. Renato sentou devagar no sofá. Levou as mãos ao rosto. Meu Deus. Eu respirei fundo. Disseram que ela estava vagando na rua, desorientada. Trouxeram ela desacordada. Ele ficou em silêncio. Eles pediram autorização de contato. Quiseram saber se vou vê-la.
Renato me olhou. Vai? Eu olhei para o berço. Pietro dormia tranquilo, mexendo os bracinhos. Ela tentou tirar ele de mim. Sussurrei. Ela mentiu, me destruiu, quase me fez perder a sanidade. E agora, ela depende de mim. Renato ficou quieto. Eu não sei o que dizer. Nem eu. Passei a noite pensando. Caminhei pela casa no escuro. Olhava o quarto de Pietro. Olhava os retratos. Cada detalhe parecia me lembrar tudo o que perdemos. Ela destruiu nosso chá de bebê. Tentou me afastar do meu próprio filho. Forjou laudos, mentiu no tribunal, manipulou tudo e todos, mas era a mãe dele, a avó dele. E agora, estava no leito de um hospital, sem ninguém. Será que isso era o final que ela merecia? Pensei. Ou será que o destino estava me dando o poder de encerrar a guerra? Não com mais ódio, mas com compaixão? De manhã, Renato entrou na cozinha, me encontrou com a cabeça baixa sobre a mesa. Você passou a noite acordada? Não. Consegui dormir. Ele puxou uma cadeira. Eu vou no hospital. Preciso ver ela. Você acha que ela merece? Ele suspirou. Ela errou. Muito. Mas ainda é minha mãe. Eu olhei nos olhos dele. Renato, se ela acordar, você sabe que ela vai tentar de novo. Ele ficou em silêncio. Você está preparado para lidar com isso? Perguntei. Ele hesitou. Eu não sei. Ele foi. Eu fiquei em casa com Pietro. Fiquei sentada no berço, olhando ele brincar com os móveis coloridos. Meu coração estava dividido. Parte de mim queria justiça, parte queria paz, parte queria vingança. Afinal, o que ela faria se os papéis estivessem trocados? Horas depois, Renato voltou. Entrou calado. E aí? Perguntei. Ele tirou a jaqueta. Ela está sedada, não me reconheceu. Os médicos disseram que as chances são pequenas. Eu fechei os olhos. Ela disse alguma coisa? Não. Só sussurrava o nome do Pietro. Repetia o nome dele, como um mantra. Meu peito apertou. Eles perguntaram: se queremos autorizar transfusão, cirurgia, o que decidir? Eu olhei para o berço. Ela nunca pensou no que eu queria. Agora, o poder está nas minhas mãos. Renato respirou fundo. E o que você vai fazer? Eu levantei. Peguei Pietro no colo. Beijei sua testa. Eu vou encerrar essa guerra, Renato. Na manhã seguinte, fui ao hospital. Cheguei sozinha. Renato ficou em casa com Pietro. Eu disse que precisava encarar isso. Sozinha. O hospital parecia mais frio do que eu lembrava. Cada passo ecoava nos corredores vazios. Cada cheiro me lembrava da noite do parto. Da noite em que Silvia roubou meu filho. A enfermeira me guiou até a UTI. Ela está sedada, disse. Mas, às vezes, acorda e murmura. Você pode falar com ela. Talvez ouça. Eu entrei. Vi Silvia. Pálida. Frágil. Entubada. Um corpo pequeno na imensidão de fios, tubos, máquinas. Oi, Silvia. Sussurrei. Ela não abriu os olhos. Mas uma lágrima escorreu. Eu nunca imaginei que veria você assim. Você sempre foi tão forte, tão dura, tão inquebrável. Olhei as mãos dela. Magras, veias saltadas, tão diferentes das mãos que jogaram o bolo no chão, das mãos que seguraram meu filho no vidro da ala neonatal. Eu não sei o que você queria no fundo, se era proteger, se era controlar, se era amor doente ou puro egoísmo. A máquina apitava. O peito dela subia e descia devagar. Mas eu não quero mais viver com esse ódio. Eu não vou deixar sua sombra pairar sobre a minha família. Eu vou quebrar essa corrente. Eu vou ser a mãe que o Pietro merece. E vou ensinar a ele a nunca deixar o ódio vencer. Uma lágrima caiu do meu rosto. Por isso, eu autorizo. Eu autorizo a cirurgia. Eu autorizo tudo o que for preciso. Para tentar salvar você. A máquina fez um som agudo. Os enfermeiros correram. Um médico gritou ordens. Fui empurrada para fora. Eu fiquei no corredor, vendo a equipe entrar em ação. E pela primeira vez, senti algo que nunca pensei sentir. Pena. Compaixão. Não, por Sylvia. Mas pela mulher por trás do monstro.
A mulher que, em algum momento da vida, também foi filha, também foi criança, também amou. Renato chegou. Você decidiu salvar ela? Eu decidi encerrar a guerra. Ele me abraçou. Talvez isso seja a verdadeira vitória. 2 horas depois, o médico saiu. Ela resistiu. Está estável. Mas o quadro ainda é grave. Eu respirei fundo. Ela falou algo? O médico hesitou. Ela repetia uma frase, antes de apagar. Qual? Ele me olhou, sério. Ela dizia: Não deixem ele saber. Não deixem ele saber. Eu franzi a testa. Quem? Saber o quê? O médico balançou a cabeça. Não sei, mas repetia sem parar. Renato ficou pálido. O que? Ela esconde ainda? Eu olhei para ele. Um arrepio subiu pela minha espinha. Renato, o que sua mãe fez? Eu não conseguia tirar aquela frase da cabeça. Não deixem ele saber. Saber o quê? Quem não podia saber? Renato ficou sentado no banco do corredor, a cabeça entre as mãos. Letícia, será que ela ainda estava delirando? Ou será que era a verdade tentando escapar? Ele me olhou. Você acha que minha mãe escondeu algo mais? Eu assenti. Eu acho. Eu sempre achei. Mas agora eu sei. Ele respirou fundo. Mas o que, Letícia? O que ela poderia esconder, depois de tudo? Eu olhei para ele, sentindo uma pontada no peito. Renato, e se... E se o que ela escondia tiver a ver com o Pietro? Ele congelou. Com o nosso filho? Sim. Horas depois, voltamos para casa. Eu botei Pietro no berço. Renato ficou mexendo em papéis antigos da Sílvia. Documentos, álbuns de fotos, recibos. Ela guardava tudo, disse ele folheando uma pasta. Mas nada parece estranho. De repente, um envelope caiu da pasta. Renato pegou. Isso, nunca vi. Era um envelope pardo, sem remetente. Apenas para Renato, escrito à mão. Ele abriu. Dentro, uma carta, escrita pela Sílvia. Renato começou a ler em voz alta. Meu filho, se um dia eu não estiver mais aqui, você precisa saber. Eu guardei isso de você a vida inteira porque achei que era o melhor. Mas agora, eu já não sei. A verdade pode doer, mas precisa ser dita. Pietro. Pietro não é filho da Letícia. Pietro é filho da Carolina. Eu gelei. Carolina? Perguntei, a voz sumindo. Renato ficou branco. Minha ex-namorada, aquela que foi embora da cidade, antes de eu conhecer você. Continuei lendo por cima do ombro dele. Naquela noite, Carolina voltou. Ela disse que estava grávida. Eu a ajudei. Mas depois ela desapareceu de novo. Me deixou o bebê na porta. Pediu que eu não contasse pra ninguém. Eu não consegui assumir. Então entreguei o bebê pra Letícia no hospital. Fiz parecer que era dela. Ela nunca soube. Eu senti o chão sumir. O quê? Renato largou a carta. Me olhou, desesperado. Letícia, Pietro. Pietro não é nosso filho. Eu comecei a chorar. Não, não. Isso não pode ser verdade. Eu senti ele. Eu pari ele. Renato pegou meu rosto. Letícia, minha mãe. Ela trocou os bebês. Eu tremia. Isso é loucura. Isso é loucura. Renato pegou o telefone. A gente precisa de um exame, de um teste de DNA, agora. Eu olhei pro berço. Pietro dormia tranquilo. Meu filho. O meu menino. Mas, e se não fosse? E naquele momento, uma pergunta ecoou na minha mente. E se meu verdadeiro filho ainda estiver lá fora? Eu fiquei olhando pro berço. Pietro dormia. Seu peito subia e descia devagar, inocente, calmo. Mas dentro de mim, um furacão rugia. Renato. Isso não pode ser verdade. Eu senti ele mexer dentro de mim. Eu carreguei ele. Eu pari ele. Não, faz sentido. Renato olhou a carta mais uma vez. Letícia, minha mãe sempre manipulou tudo. Mas, se isso for verdade, se ela trocou os bebês, onde está o nosso filho? Eu balancei a cabeça, chorando. Não, não.
Não pode ser. Não pode ser. Renato se ajoelhou na minha frente. Vamos fazer o DNA. Só assim a gente vai saber. Eu olhei para ele. E se der positivo? E se ele não for nosso filho? Ele respirou fundo. A gente decide depois. Eu segurei a mão dele. E se o nosso filho verdadeiro estiver em outra família? Com outra mãe? E se nem souber quem somos? Renato fechou os olhos. Eu não sei, Letícia. No dia seguinte, fomos à clínica. Pegaram o material. Eu tremia durante a coleta. Pietro chorava no meu colo. O resultado sai em 48 horas, disse o técnico. Voltei para casa carregando Pietro mais apertado do que nunca. Cada vez que ele olhava para mim, eu queria acreditar. Eu precisava acreditar. Você é meu filho. É meu filho. É meu filho. Repetia baixinho, mas as palavras não bastavam mais. 2 dias depois, o resultado chegou. Eu tremia ao abrir o envelope. Renato leu primeiro. Seu rosto ficou pálido. As mãos tremeram. Renato, fala, fala. Ele me olhou. Os olhos cheios de lágrimas. Letícia, Pietro, não é nosso filho biológico. Senti o chão sumir. Não, não, não! Caí de joelhos no chão. Gritei. Chorei. Gritei de novo. Renato me abraçou. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Ele é meu filho. Eu sou a mãe dele. Ele é meu. Eu não aceito isso. Renato chorava também. Eu sei. Mas no meio do desespero, uma nova pergunta emergiu. Renato, se ele não é nosso filho, onde está o nosso filho? Ele ficou em silêncio. Ela falou na carta que a mãe biológica deixou o bebê com ela. Mas e o nosso? Onde foi parar? Será que ela vendeu? Entregou? Escondeu? O desespero me engoliu. E se ele estiver sofrendo? Abandonado? Machucado? Renato engoliu seco. A gente precisa investigar. Eu olhei para o berço. Pietro dormia. Meu peito doía tanto que mal conseguia respirar. Eu não vou deixar ele. Eu não vou. Eu não posso. Mas eu preciso encontrar meu filho verdadeiro. Começamos a investigar no mesmo dia. Renato vasculhou as coisas da mãe. Papéis antigos, agendas, contas. Procurava qualquer pista. Eu liguei para hospitais, clínicas, maternidades. Nenhum registro de outro bebê no meu nome. Nenhum alerta. Nenhuma ocorrência. Ela escondeu bem, murmurei, sentindo um nó no estômago. Renato me chamou. Olha isso. Era uma agenda velha da Sílvia. Nas últimas páginas, um nome escrito várias vezes. Carolina Mendes. É ela, disse Renato. A ex-namorada. Tinha também um número de telefone riscado, mas ainda legível. Será que ainda é dela? Tentamos ligar. Desligado. Caímos direto na caixa postal. Renato suspirou. Ela desapareceu de novo. No fundo da agenda, um recibo amassado, um pagamento feito a um endereço estranho, numa cidade próxima. Um orfanato? Li em voz alta. Renato confirmou. Mas por que minha mãe pagaria um orfanato? Meu coração disparou. Você acha que ela entregou o nosso filho lá? É a única pista. No dia seguinte, fomos até o endereço. Era um prédio antigo, com tinta descascada, um letreiro apagado. Uma senhora atendeu no portão. Pois não? Sou Letícia. Este é Renato. Queremos saber se houve alguma criança deixada aqui há cerca de 3 meses, por uma senhora chamada Sílvia ou Carolina. A mulher nos olhou com pena. Meus queridos, crianças entram e saem todos os dias. Mas não reconheço esses nomes. Só com registros. Mostramos o recibo. Ela pegou. Este recibo é do dia 5 de março. Eu quase desmaiei. Eu pari no dia 4. Um dia antes. Ela olhou o papel. Mas, estranho. Aqui tá marcado como doação particular. Não foi adoção. Foi uma doação em dinheiro. Renato ficou confuso. Então ela pagou o orfanato, mas não deixou uma criança? A mulher balançou a cabeça. Não que conste nos arquivos, mas posso verificar os registros físicos. Ela entrou. Ficamos no portão, ansiosos.
E se ela nunca entregou o nosso filho aqui? Perguntei. Renato respirou fundo. Então, onde ele está? A senhora voltou com um fichário. Olha, não tem entrada de bebê no seu nome. Nem de Silvia. Nem de Carolina. Mas tem algo estranho. Estranho? Ela apontou uma página. Alguém fez uma tentativa de entrega de um bebê no dia 5. Mas não completaram o processo, não assinaram, não registraram. O bebê foi retirado antes de ser oficializado. Meu sangue gelou. Quem retirou? Perguntei. A mulher apontou uma assinatura. Infelizmente, ilegível. Mas a letra parece feminina. Renato olhou. Pode ser minha mãe? Ou Carolina? Completei. A senhora suspirou. Sei que não ajuda muito. Mas lembro vagamente daquele dia. Uma mulher, loira, alta, muito nervosa, saiu correndo com o bebê nos braços, dizendo que não podia deixá-lo, que tinha mudado de ideia. Eu tremi. Então, meu filho está com ela. Renato arregalou os olhos. Carolina levou o nosso filho. Saímos do orfanato. Entramos no carro. Eu chorava. Renato. E se ela nunca mais voltar? E se ela sumiu no mundo com ele? Ele segurou minha mão. Vamos encontrar. Eu juro. Nem que eu vire o país de cabeça para baixo. Eu olhei para o horizonte. O sol começava a se pôr. E senti, lá no fundo, que a busca mal tinha começado. Por quê? Carolina estava escondendo algo maior. Muito maior. Nos dias seguintes, Renato e eu buscamos Carolina de todas as formas. Redes sociais, antigos amigos, familiares distantes. Nada. Era como se ela tivesse desaparecido do mapa. Mas uma tarde, Renato entrou correndo na sala segurando o celular. Achei um perfil. Não é atualizado há meses, mas tem uma foto dela. Olhei a tela. Era ela, Carolina. Um sorriso discreto, cabelos loiros presos num coque. Atrás dela, uma casa simples, com um número visível na parede. Esse número é o endereço, Renato confirmou. Fica numa cidadezinha a 3 horas daqui. Eu engoli seco. Vamos agora. A viagem parecia interminável. Cada quilômetro aumentava o peso no meu peito. Renato, e se ela não quiser devolver? E se ela disser que é dela? Ele apertou minha mão. A verdade tá lá. Vamos encarar. Chegamos ao endereço. Era uma casinha humilde, com roupas penduradas no varal. Um cachorro latiu. Uma senhora saiu na varanda. Procura alguém? Carolina. Ela mora aqui? A senhora hesitou. Carolina. Ah, sim. Ela morava. Mas foi embora há um mês. Meu coração afundou. Pra onde? Não sei dizer, moça. Disse que precisava ir embora. Que não podiam encontrá-la. Levou o menino com ela. Um menino? Quantos anos? Bebezinho. Recém-nascido. Eu levei as mãos à boca. Ela levou ele. A senhora olhou com pena. Ela parecia assustada. Dizia que precisava proteger o bebê, que alguém ia tirar dele. Renato franziu a testa. Será que ela achou que a gente queria fazer mal? Ou será que alguém a convenceu disso? Murmurei. A senhora apontou para uma caixa no canto da varanda. Ela deixou isso para trás. Disse que, se alguém perguntasse por ela, podia entregar. Renato pegou. Era uma caixa de sapatos. Dentro, papéis, fotos, um urso de pelúcia e, no fundo, uma carta. Eu abri. A letra trêmula. Palavras apressadas. Renato, se você está lendo, isso é porque me acharam. Me perdoa. Eu nunca quis fugir. Mas eles me obrigaram. Não confie neles. Nem na sua mãe. Nem no homem do terno. Nem no advogado. Eles querem o bebê. Não por amor. Não por família. Porque ele carrega algo que eles querem. Não vou dizer aqui. É perigoso. Mas protejam ele. Eu te amo. E um dia você vai entender. Eu tremi. Renato, o que ela quis dizer com carrega algo que eles querem?
Ele ficou pálido. Letícia, o que a minha mãe estava envolvida? Eu olhei para o horizonte. Um arrepio percorreu minha espinha. Renato, essa história é maior do que a gente imaginava. Voltamos para o carro em silêncio, com a carta de Carolina nas mãos. Renato lia e relia, os olhos arregalados. Ela fala de um homem do terno, de um advogado e da minha mãe. E diz que o bebê carrega algo que eles querem, completei. Renato me olhou. Mas o quê? O quê, Letícia? Eu balancei a cabeça. Não sei, mas eu sinto que tá tudo conectado. Sua mãe, Carolina, a troca no hospital, a tentativa de entrega no orfanato. Renato fechou os olhos. A minha mãe, ela fazia parte de algo, de algum plano. Eu suspirei. E o pior, Pietro, pode estar no meio disso. Ele é a chave. Chegando em casa, reviramos os documentos da Sílvia novamente. Foi quando, no fundo de uma gaveta, Renato achou um envelope lacrado, um selo jurídico. Abrimos. Dentro, uma certidão de nascimento. Mas não do Pietro. Outro nome, outra data, outro hospital. Quem é esse bebê? Perguntei. Renato ficou pálido. Letícia, é do mesmo dia em que o Pietro nasceu. Mas outro hospital? Sim. E o nome da mãe aqui não é Carolina. Nem você. É um nome que eu nunca ouvi. Olhei o documento. Um nome desconhecido, mas no rodapé, um número de prontuário. Renato, e se a Sílvia não trocou só 2 bebês? E se há mais crianças envolvidas? Ele engoliu seco. E se foi um esquema? Eu senti um gelo no estômago. Tráfico de bebês. Renato tremeu. Minha mãe, parte de uma rede? Eu fechei os olhos, com as mãos no rosto. Meu Deus, e o nosso filho pode ter sido vendido. Renato caiu sentado no sofá. Não, não pode ser. Não pode ser. O telefone tocou. Um número desconhecido. Atendi. Uma voz masculina. Baixa. Grave. Letícia? Sim. Quem fala? Se quiser seu filho de volta, pare de procurar. E não conte a ninguém o que descobriu. Quem é você? Seu tempo está acabando. A linha caiu. Fiquei estática. Renato me olhou. Quem era? Eu engoli seco. Eles sabem que estamos perto. Renato segurou meu rosto. Letícia, a gente entrou num buraco muito mais fundo do que pensava. Eu olhei para o berço. Pietro me olhava, e pela primeira vez, vi medo nos olhos dele. Eu prometo. Eu vou te proteger, sussurrei. Mas lá no fundo, eu sabia que a verdadeira guerra estava só começando. Eu fiquei parada, olhando o telefone que acabara de desligar. A voz daquele homem ainda ecoava. Seu tempo está acabando. Renato andava de um lado para o outro. Quem era? O que ele falou? Disse que se a gente continuar procurando, nunca mais veremos nosso filho. Renato empalideceu. Letícia, isso tá ficando perigoso. Não é só uma disputa de guarda. Tem gente grande nisso. Eu olhei pro berço. Pietro ainda dormia. Ou o bebê que eu criei achando ser Pietro. Meu peito doía. Renato, mesmo que não seja nosso filho biológico, ele é meu filho. Eu criei. Eu amei. Eu dei minha vida por ele. Renato assentiu. Eu também. Ele é nosso filho. Mas e o outro? O verdadeiro? E se ele estiver sofrendo? Engoli seco. Eu não posso escolher. Eu preciso de ambos. Renato se sentou, esgotado. Então, o que vamos fazer? Eu respirei fundo. Nós vamos até o fim. No dia seguinte, Elias, nosso advogado, apareceu na casa. Mostramos a carta de Carolina, os documentos misteriosos, o telefonema. Ele ficou sério. Isso não é mais um caso de família. É criminal. Tem algo maior. Uma rede, talvez. Renato perguntou: o que fazemos? Vocês precisam sair daqui. Agora. Não é seguro. Eu segurei Pietro no colo. Para onde? Tenho um amigo policial. Vai protegê-los.
Enquanto isso, eu cuido da parte jurídica. Renato hesitou. Mas, e minha mãe? E Carolina? Se essa rede existe, as duas podem estar ameaçadas também. Fomos levados para uma casa protegida. Não saímos por 2 dias. Pietro ficou febril. Chorava sem parar. Eu o embalei no colo. Aguenta, meu amor. A mamãe vai te proteger. Na terceira noite recebemos uma mensagem anônima. Encontro amanhã, meia-noite, no galpão da Estrada 27. Venham sozinhos. Ou nunca mais verão o bebê. Renato olhou para mim. É uma armadilha. Eu assenti. Mas é a única chance. Fomos. Meia-noite, estrada deserta. Um galpão iluminado por uma única lâmpada pendurada. Entramos. Uma figura surgiu da sombra. Carolina. Estava magra, abatida, mas com um brilho protetor nos olhos. E nos braços. Um bebê. Eu travei. É. Ele? Ela assentiu. É. O seu filho. Minhas pernas fraquejaram. Por quê? Por que fugiu? Ela chorou. Porque eles queriam ele. Não por amor, mas porque ele carrega algo único. Renato franziu a testa. O quê? Carolina respirou fundo. O bebê nasceu com um tipo raríssimo de sangue, único no banco genético da cidade. Eles queriam coletar, usar, vender. Sua mãe estava no esquema. Mas quando ela viu o bebê, mudou de ideia, tentou protegê-lo e fugiu. Renato ficou chocado. Minha mãe? Protegeu ele? Carolina assentiu. Mas já era tarde. Eles já tinham rastreado tudo. Ela não conseguiu sair da cidade. Me entregou o bebê e sumiu. Eu chorei. Meu filho, onde ele esteve? Escondido comigo, em casas abandonadas, em lugares que eles não achariam. Renato se aproximou. Por que agora? Por que nos chamar? Ela suspirou. Porque eles me acharam. Amanhã vão vir. Eu não tenho mais como fugir. Mas vocês podem. De repente, tiros do lado de fora. Acharam a gente. Renato gritou. Carolina me entregou o bebê. Vai, Letícia. Protege ele. É seu filho. Eu o apertei contra o peito. Renato puxou Carolina. Corremos por uma porta lateral. Carros bloqueavam a frente. Homens armados desciam. Corremos pro mato. Um tiro passou raspando. Outro. Outro. O som das balas. O choro do bebê. Meus pés tropeçando. Na terra. Renato me puxou. Não para! Eu não vou deixar! Gritei. Chegamos na estrada. Um carro nos esperava. Elias ao volante. Entrem! Entramos. Ele acelerou. Os faróis dos perseguidores sumiram no retrovisor. Eu olhei para o bebê. Ele me olhou de volta. Sorriu, mesmo entre lágrimas. E naquele instante, soube. Era ele. Meu filho. De sangue ou não. Pietro era parte de mim. Dias depois, a rede foi desmantelada. Prisões, manchetes, denúncias. Silvia estava internada entre a vida e a morte. Nunca mais falou. Nunca mais despertou. Carolina desapareceu de novo. Deixou apenas uma carta. Cuide dele como eu nunca pude. Você é a mãe que ele merece. Hoje, Pietro brinca no jardim. Canta, corre, vive. E eu carrego cicatrizes. Mas também carrego amor. Porque no final, não foi o sangue. Não foi o DNA. Foi a luta, a entrega, o sacrifício. Foi ser mãe, de verdade. E isso, ninguém nunca poderá tirar de mim.